A paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos. Estou aqui com um brusão bem quente aqui, porque Suzano agora é 19 horas. Olha, 19 horas e 26 minutos aqui na cidade de Suzano e está 14 graus, por isso eu estou aqui bem aquecido. E estou assim, tomando um chazinho também de camomila. Chazinho de camomila, quentinho, pra aquecer, né? Tá bem frio. Comendo uma bolachinha Pocazói também, que lá na minha terra chama Pocazói, né? Pocazói lá na minha terra, Tororó, Bahia. Mas eu também estou com a palavra de Deus aqui aberta. No livro de... Vou colocar o óculos, né? Para enxergar melhor. Então, livro de Marcos, capítulo 10, e no versículo 48, vai falar sobre o cego de Jericó. Está escrito assim, Marcos 10, 48. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos repreendia para que se calasse. Sabe o que eu penso disso? Muitos repreendiam para que se calasse. Calar quem? Calar Bartimeu, né? Muitos repreendiam Bartimeu para que ele se calasse. Porque Bartimeu, ele estava em uma situação muito difícil. E às vezes acontece, a pessoa está numa situação difícil e ao invés de aparecer alguém para o ajudar, a pessoa empurrar mais para baixo, mais para o fundo do poço. Isso acontece. Isso estava acontecendo com Bartimeu naquele momento. Porque Bartimeu, ele era um cego e ele estava sentado na beira do caminho mendigando. Mas ele ouve que ao longe vem uma multidão. E ele sente que no meio daquela multidão vem Jesus. Ele sente isso no seu coração. Então ele fala, é a minha chance de eu receber a cura dos meus olhos. A cura dessa cegueira. Então ele começa a clamar bem alto. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E eu acredito que ele clamava muito alto, porque era o grito do desespero. Era o grito do desespero. Ele sabia que se ele não clamasse alto, a multidão, Jesus jamais iria ouvir por causa do barulho da multidão. Então era o grito do desespero. Há momento que você tem que soltar o grito do desespero. Quando nada está dando certo, quando as coisas não vão bem, essa é a hora de soltar o grito do desespero. É você falar, Jesus, filho de Davi, eu não aguento mais esta situação, faça algo por mim. Fazer o que Bartimeu fez. Jesus então ouve. Jesus ouve. E aí, o que acontece? Acontece exatamente aqui onde eu li. Muito repreendia Bartimeu para que se calasse. Porque muitas vezes é assim. Por exemplo, eu tenho uma moto Intrude 2009. Mas se eu querer trocar essa moto, vender a minha Intrude e colocar mais uma grande em cima para pegar uma moto mais 10, mais potente, e eu começar a comentar com muita gente, pode vir palavras negativas e isso pode não dar certo. Palavras negativas. Ah, mas essa moto aí, você entrou em 2009, é muito boa. Para que uma melhor do que essa? Vem palavras negativas. Então tem coisas que é melhor você guardar só para ti. Só para você.
Então veja bem, Bartimeu, ele estava sendo repreendido naquele momento. A bênção do homem está vindo, mas tem alguém querendo atrapalhar. Tem alguém querendo atrapalhar. Mas ele é inteligente. Ele fala, eu não vou deixar que ninguém me atrapalhe. E a Bíblia diz que cada vez mais ele começava a clamar. Jesus então ouve e pede para alguém trazer Bartimeu até ele. Alguém leva ele até Jesus. E Jesus diz essa palavra, que queres que eu te faça? E Bartimeu, ele dá uma resposta que não é tão sábia, porque ele fala, Senhor, que eu tenha vista, eu quero voltar a ver. Bartimeu podia falar assim, não, eu sou cego, mas se o Senhor me oferecer salvação, tá ótimo, já tá bom. Mas ele pede a cura dele, mas Jesus tem algo a mais para dar. Muitas vezes você está aí, clamando a Deus, querendo algo, querendo uma porta de emprego aberta, querendo algo do Senhor, mas o Senhor tem muito mais. Jeremias 33:3, a palavra de Deus diz, clamas a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então Deus tem muitas coisas para te entregar, coisas grandes, firmes. Deus tem grandes bênçãos para te entregar. Quando Bartimeu ele pede apenas a cura da cegueira, Jesus oferece algo a mais. Jesus ele cura Bartimeu e fala, tua fé te salvou. Sempre que Jesus fazia uma cura, ele curava alguém, ele falava essa palavra. Porque o mais importante da nossa vida não é ter fortuna, não é ter o melhor carro nessa vida, não é ter helicóptero, ter avião. O mais importante dessa vida é a nossa cura. Reinaldo é cantor gospel. Se você quiser seguir eu aí, me acha aí no YouTube. É só colocar lá Reinaldo Fagundes, o Cowboy de Cristo. E você me acha lá no YouTube, nas redes sociais, no Instagram, nas outras redes sociais, Kawaii, enfim. Mas veja bem, por que eu estou falando isso? Reinaldo é cantor. Mas eu tenho na minha mente que o sucesso chegando, eu ganhando muito dinheiro com sucesso, eu tenho na minha mente que o mais importante é a minha salvação. E se o sucesso não chegar na minha vida, eu tenho certeza que eu partindo daqui, eu estou salvo, para mim está ótimo. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então Jesus ele faz questão de falar para Bartimeu, a tua fé te salvou. Ele falou essa palavra, a tua fé te salvou, para a mulher hemorrágica também, que chegou por trás, tocou nas vestes do Senhor, e o Senhor olhou, olha, alguém me tocou. Pedro vai tomar a palavra, mas Senhor, a multidão te oprime, te aperta, e tu disse, alguém me tocou, mas foi um toque de fé, foi um toque de fé. Jesus fala, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Foi um toque de desespero. Um toque de desespero, um toque assim de cura. Foi um pedido desesperado por cura. Então, é isso que nós temos que fazer. Buscar uma firme fé no Senhor, ou buscar não, ter uma grande fé no Senhor e almejar pela nossa salvação, porque é o mais importante. Quando Jesus curava, ele sempre falava, a tua fé te salvou, ele oferecia salvação também. Amém? Eu quero que todos vocês fiquem na paz do Senhor Jesus, e eu digo, Jesus curou Bartimeu, ofereceu a ele salvação, falou, a tua fé te salvou. Ainda que Bartimeu não soube fazer a pergunta certa, o pedido certo, que ele falou, Senhor, eu quero, de que ia adiantar Jesus curar Bartimeu e Bartimeu morresse e não tivesse salvação. Bartimeu morreu, mas não teve salvação. Foi curado, mas não teve salvação. Então Jesus ele faz a coisa completa. Tudo que Jesus faz é perfeito.
ele, além de curar, ofereceu salvação para Bartimeu. Jesus, ele quer oferecer salvação para você também. Ele quer oferecer cura, ele quer oferecer salvação para você. Amém? Ele está aí contigo aí. Clamas a ele também. Há momento que a pessoa está enferma, no leito do hospital, está na última. Está nas últimas, vivendo os últimos momentos. Mas Deus só permite que alguém parte desse mundo se Ele quiser. Se Ele quiser, parte. Se não quiser, Ele vai te curar e ainda vai oferecer para você salvação. Então faça o que Bartimeu fez. Clamas a Ele com muita fé. Fala para Ele o que você quer, ainda que Ele saiba o que você quer. Clamas a Ele e Ele vai atender o seu clamor. Há momento em que você tem que clamar desesperadamente, fazer o que Bartimeu fez. Tchau, tchau. Fique na paz do Senhor Jesus. Valeu. Tchau, tchau.